Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu programa sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com a presença do professor Ricardo Pazello. Tudo bem, professor Ricardo? Como vai? Tudo bom, Augusto? Tudo certo. Muito agradecido pelo convite. Professor Ricardo, como de praxe, eu peço que o nosso convidado se apresente para a nossa audiência, se puder contar um pouco da sua história, sua trajetória acadêmica. Fique à vontade, por favor. Vamos lá, momento freudo-marxista. Bom, eu sou Ricardo Prestes Pazello, curitibano de nascimento, formado em Direito pela nossa Universidade Federal do Paraná, que coroou a minha trajetória estudantil na escola pública aqui da nossa cidade. Fui fazer um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Direito, e retornei para concluir o doutorado, novamente na UFPR, momento em que eu me tornei professor, desde 2010, portanto, na Universidade Federal do Paraná. Tenho minha área de pesquisa dedicada às teorias críticas do direito, em especial o enfoque marxista sobre o direito na América Latina, sobretudo. Então, a leitura do marxismo e da crítica marxista ao direito, como eu prefiro mencioná-la, a partir deste ponto de vista continental. Isso implica dialogar, inclusive, com as correntes do pensamento crítico latino-americano também. É por isso que, por exemplo, na minha pesquisa de doutoramento, eu fiz o diálogo com o assim chamado giro descolonial, inclusive eu prefiro falar com o S bem acentuado, que é uma maneira de reforçar exatamente o diálogo entre marxismo e América Latina, para evitar certo modismo desse tipo de abordagem. Portanto, entre marxismo e América Latina é que eu encontro a problemática do direito. Me considero também um educador popular. Todo esse período me dediquei a construções em paralelo, ou às vezes até complementarmente, à atividade na universidade, junto a entidades e coletivos dos movimentos populares aqui da nossa região, construindo cursos para a militância, estando sempre muito próximo do debate dos movimentos da Via Campesina e de organizações políticas que participam desta discussão. Do ponto de vista do campo do direito mais nacionalmente, fui um dos fundadores do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, IPDMS, desde 2012, onde lá nós participamos do grupo temático Direito e Marxismo. Desse período para cá, viemos muito nos dedicando ao debate jurídico soviético, notadamente o da primeira geração, quer dizer, aqueles que se desdobram a partir da Revolução de 1917 e que chegam nas contribuições após Lenin, de Stuttgart e Pachucanes, notadamente estes dois, incluindo aqui a revisão da tradução pela primeira vez diretamente do russo, do livro de Stuttgart, O Papel Revolucionário do Direito e do Estado. Do ponto de vista da organização política, hoje milito no Movimento Brasil Popular e também estou muito ligado à questão da música e da cultura popular, fazendo parte hoje do bloco de samba Boca Negra, que resgata a história operária, popular, periférica e afro-curitibana da primeira ocupação de trabalhadores da década de 1940, na então Vila Tassi, fundação da primeira escola de samba, que é a Escola de Samba Colorado, a partir da bateria do Clube Atlético Ferroviário, que era o clube dos operários ali da região da atual rodoviária, né? Que acabou ficando
como a sede principal dos mandos de campo do Paraná Clube, que agora, inclusive, está mandando em outros lugares. Eu, apesar de tudo isso, torço para o Clube Atlético Paranaense, mas faço esse resgate todo aí. Então, torcemos junto, pelo que percebo, né? Juntos, né, Augusto? Também eu sou atleticano. Olha aí. Mas esse é um arco de interesses para mostrar para vocês, já que você pediu para eu fazer essa auto-identificação aqui, por onde me interesso. E do ponto de vista, para terminar, das minhas atividades aqui na universidade hoje em dia, sou professor na graduação do curso de Direito da disciplina de Antropologia Jurídica. Na pós-graduação, trabalho com temas que vão no entorno dessas minhas perspectivas que já comentei, né? Direito, marxismo, América Latina e assim por diante, mas a minha pesquisa mais recente tem se dedicado à relação entre direito e dependência na América Latina, a partir das teorias marxistas do direito e da dependência. Então, um pouco, provavelmente, da nossa conversa vai acabar tocando nisso, né, que eu chamo de direito insurgente, a partir da relação jurídica dependente. E aí, para não deixar de dizer, como estamos no exato dia, não sei para quando vai ao ar, Augusto, mas como estamos no exato dia 7 de maio, estamos aí indo para a 4ª semana de greve docente. Eu, como membro do Comando Local de Greve Docente da Universidade Federal do Paraná, preciso dizer que estou, nesse momento, em defesa do orçamento da universidade pública, da recomposição salarial e da melhora da carreira e da autonomia universitária e democracia, porque o futuro do nosso país passa também pela defesa da ciência e da tecnologia e, portanto, da formação das novas gerações da classe trabalhadora do Brasil. E dito isso, professor, eu assino embaixo e também apoio a autonomia, o investimento na universidade, pois não podemos falar em desenvolvimento nacional sem o apoio, né, tecnológico, científico, enfim, não há que se falar em desenvolvimento de uma nação sem o investimento na educação e no desenvolvimento científico. Então, quero aqui também deixar registrado o meu apoio à greve, né, dos professores universitários e acho assim muito legítima essa reivindicação por maiores investimentos e também por valorização salarial. Professor, como havíamos conversado, né, o que motivou esse convite, né, que eu te fiz aqui para a participação do nosso programa, é que, como o programa ele tem esse viés, né, voltado às ciências criminais como um todo, né, volta e meia a gente até acaba aqui conversando no programa a respeito da criminologia crítica, né, a linha editorial aqui do programa, ela tem esse viés crítico, né, do direito penal, né, da criminologia, muito influenciado pelos próprios estudos do professor, né, falecido professor Alessandro Barata, também pelo professor Juarez Serino dos Santos, né, que também é professor aposentado aqui da Universidade Federal do Paraná, e são linhas, né, tanto do professor Juarez como do professor Alessandro Barata, com forte influência marxista, que também vem aí a motivação do nosso programa, né, da nossa conversa, né, como o professor Ricardo, ele tem essa formação jurídica, marxista, eu quis fazer esse convite para a gente ter esse olhar do direito, que é isso que a gente acaba sentindo um pouco de falta nesse estudo da raiz, né, desse entendimento marxista do direito, que a gente vai muito a partir de uma criminologia radical, uma criminologia crítica, mas é interessante a gente já partir da raiz desse estudo marxista do direito, pois, como até nos bastidores conversei com o professor Ricardo, os estudantes de direito, e isso me inclui nisso, né, na graduação a gente é influenciado por essa visão liberal do direito, essa visão da teoria pura do direito, positivista, né, com essa forte influência do Kelsen. Então aí é interessante trazermos essa outra perspectiva, né, a partir ali dos estudos de Pachucanes, do Stuttgart, dessa visão do direito. Então a primeira pergunta que eu já lanço para o professor Ricardo,
Qual seria essa concepção de direito para Marx e para o marxismo? Bem, Augusto, compartilho do teu diagnóstico, é isso. Até porque, vou começar usando, vamos dizer assim, uma já elaborada compreensão do debate, mas depois eu pretendo fechar o argumento explicando o que eu quis dizer. O direito é a tradução da cosmovisão burguesa. Ele não só é um elemento que faz parte da ideologia e da discursividade da burguesia, como ele é um componente fundamental do mundo material e concreto capitalista. Isso quer dizer que nós traduzimos a nossa dignidade, eu costumo me referir assim até para dialogar, né, com as pessoas, e elas quiçá entenderem esse argumento, nós traduzimos a nós mesmos a partir da ideia de direito. Eu tenho direito a, é uma frase que nos acompanha desde as primeiras capacidades que desenvolvemos intelectualmente, e antes disso, os nossos responsáveis falam sobre o direito a alguma coisa. Este ter direito a alguma coisa é a tradução da cosmovisão burguesa, que, no fundo, está apontando para o seu mundo concreto e material, que, na prática, são as relações sociais que tornam os indivíduos, quer dizer, individualizam as pessoas, um pouco como que desgarrando-as de um coletivo do qual fazem parte, e nesse processo de autonomização subjetiva, impõem para a sua convivência uma sociabilidade baseada numa interação dirigida pelo intercâmbio mercantil. Traduzindo tudo isso, né? O mundo no qual nós vivemos é um mundo que produz átomos que se relacionam a partir da troca mercantil, da troca de mercadorias. Nós somos isso. Não há nada que nós acessemos, utilizemos para desenvolver as nossas capacidades individuais que não tenha passado pela mediação mercantil. E aí, nesse sentido, o direito acaba se apresentando como o garante dessa interação. Do ponto de vista, portanto, da elaboração histórica feita por Marx no século XIX, notadamente, né, no seu texto máximo, que é o livro 1 de O Capital, lançado em primeira edição em 1867, a compreensão do direito vai residir exatamente neste lugar. O direito é uma relação social, antes de qualquer outra coisa. E é uma relação social que nos produz uma personificação que é a máscara da subjetividade jurídica, por meio da qual nós vocalizamos a cosmovisão burguesa. Interagimos, nos relacionamos, conduzidos por ela. Então, o direito, do ponto de vista da formulação de Marx, é uma relação social do mundo capitalista. Nesse sentido específico, já abro uma grande polêmica aqui, não houve antes e muito provavelmente não haverá depois deste mesmo mundo. As nossas traduções que se valem do pivô juridicidade para falar do mundo pregresso ao do capital e de um eventual mundo sucessor são apenas analogias, né? O direito romano não passa de uma analogia em face dessa nossa busca filosófica por tentar traduzir mundos que nós não compreendemos.
e, inevitavelmente, fazemos uso das nossas compreensões para realizar essas traduções, né? Então, a partir de Marx, nós temos essa compreensão. Se fosse resumir a história, é isso. Direito é uma relação social. Veja, se você me permite um complemento a essa resposta mais objetiva, eu poderia pegar a obra do Marx como um exemplo potente para versar sobre isso e elencar momentos da sua produção intelectual para demonstrar como essa questão aparece, né? Eu até tive a oportunidade de fazer a orelha de um dos livros do Marx que saiu pela editora Boitempo, que saiu com o título Os Despossuídos, que, na verdade, reúne os artigos de Marx escritos em 1842 a respeito de um fenômeno que talvez interesse você e a audiência aqui do teu programa mais de perto, que são os episódios que levaram à discussão na Renânia da lei sobre o furto de madeira. Então, são a discussão parlamentar na Dieta Renana a respeito da lei sobre o furto de madeira, em que os representantes institucionais lá naquela Assembleia acabaram por defender majoritariamente que o acesso dos camponeses à madeira solta e caída no chão deveria ser mediado pela lógica da propriedade e, portanto, da contratualização, né? Precisariam ser, na verdade, obstados de pegarem aquele material livre porque ele tinha dono. E aí o Marx faz uma discussão sobre isso, saiu um livro sobre o assunto. Mas vejam, veja, Augusto, é um texto de 1842, não é o Marx que nós conhecemos ainda, está em desenvolvimento intelectual, mas é uma das primeiras aparições da materialidade da economia política, ainda que não nesses termos, no seu legado de produção teórica, que vai aparecer com mais força, digamos assim, formulativa em seguida, nos textos, né, de 43 e 44, eu diria que esse é o ponto inaugural, principalmente o texto sobre a questão judaica, né, onde ele vai trabalhar essa problemática, criticando a concepção de direitos do homem e do cidadão. Bom, diria que inaugurando aqui uma primeira forma de abordagem do problema, até chegar na maturidade, sem assumir com isso da minha parte uma cisão entre jovem e velho Marx, mas chegando numa maturidade de elaboração no Capital, de 1867, e concluindo, vamos dizer assim, as formulações a respeito do assunto, lá em na década de 1870, com o texto de crítica ao programa de Gotha. Eu considero esses três, né, questão judaica, Capital e a crítica do programa de Gotha, como os três grandes polos da produção teórica de Marx sobre o direito, evidentemente antecedida pelos textos de 42, e em todo o restante da obra isso aparecendo. E em todos esses lugares se ressalta essa noção relacional de direito. Falei só sobre Marx e o direito, Augusto. O marxismo, me parece, o melhor marxismo ao tratar do direito vai seguir essa senda, com Engels, com os russos, em especial Lenin, e depois toda a primeira geração revolucionária soviética, né, especificamente, por exemplo, os juristas dessa primeira geração. E no século XIX, né, tivemos ali vamos chamar assim, a primeira Revolução Socialista, né, que foi a Comuna de Paris, né, que acabou não prosperando, mas a primeira Revolução da classe trabalhadora socialista, né, que acabou prosperando, foi a Revolução Russa, né, de outubro de 17, e com isso também tivemos ali a sanção de juristas soviéticos como o Pachucanes e o Stuttgart, que com isso, né, nesse período revolucionário, trouxeram debates jurídicos a respeito. Então, se o professor também puder né, discorrer a respeito do debate jurídico soviético nessa primeira geração revolucionária, né, do Stuttgart
e do Pachucanes? Não, legal. Seguindo essa lógica anterior, né, a gente costuma se posicionar assim. A grande contribuição para a compreensão do direito do ponto de vista da crítica marxista à sociedade do capital é entender o modo pelo qual a juridicidade atua na própria morfologia do capitalismo. E aí, muito devotados à compreensão, eu chamo metódica, né, que Marx propunha para análise do modo capitalista de produção da vida, a gente vai ver a aparição de grandes estudiosos sobre várias questões, incluindo a do direito, no contexto russo. De algum modo, não dá para deixar de dizer que Lenin é que inaugura essas reflexões, né? Seria um capítulo todo à parte, e quem sabe, Augusto, isso possa ser objeto de uma futura conversa nossa. Mas Lenin, né, Vladimir Ilyich Ulyanov, se forma advogado, né, numa vida muito turbulenta, por conta das suas participações na militância revolucionária desde fins do século XIX, né, mas se forma em direito, tende a amargar uma espécie de exílio que, na verdade, é um desterro por conta de sua atuação política após a condenação à morte de seu irmão mais velho, o Alexander Ulyanov. E nesse contexto da especificidade da forma de atribuir apenamento a alguém no contexto tsarista russo, ele desenvolve uma advocacia para camponeses no interior da Rússia. E essa é uma experiência que ele vai carregar consigo, ainda que não há continuando em seguida, justamente por conta de sua adesão, né, a uma organicidade definitiva para o movimento revolucionário russo, funda-se o Partido Bolchevique, enfim, tem uma história muito específica nesse caminho, nesse trilhar, mas que chega lá no período da Revolução de outubro de 1917, né, já com a bagagem de toda essa interpretação, culminando, né, meses antes da Revolução, no seu clássico Estado e a Revolução, né, que trata já de linhas gerais dessa leitura sobre o direito que vai influenciar as gerações seguintes. Não sei se você sabe, Augusto, o período revolucionário, sob o ponto de vista da experiência bolchevique, foi marcado por grandes lideranças do movimento operário russo, ou pan-russo, se quisermos assim nos referir, que davam conta de todos os territórios eslavos que vão futuramente fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um desses territórios é a Letônia. E o grande líder letão bolchevique é a figura de Piotr Ivanovich Stutka, que compõe o primeiro escalão do período da Revolução de Outubro. Era Stutka uma personagem a quem Lenin se referia como o veterano. Esse era o seu codinome, porque Stutka, mais velho, era camarada de Alexander Ulyanov, lá no final do século XIX. E se tornou a liderança revolucionária letã. A gente até fez parte aqui, né, como eu dizia antes, da equipe revisora do livro, né, do Stutka, vertido do russo para o português pela primeira vez diretamente, Moisés Alves Soares, professor da Universidade Federal de Jataí, e eu, e nós costumamos referirmos a Stutka como o Lenin letão.
Mas como ele tinha uma formação jurídica e atuou principalmente como advogado de presos políticos do Império Tsarista, ele acabou assumindo os primeiros cargos, né, do Comissariado do Povo para a Justiça. E acabou se tornando um nome referência ali no contexto já soviético. E ele é a primeira grande referência. Estudioso do Marx e do método da crítica da economia política, traduziu para o letão o Capital, por exemplo. E tem uma obra fundamental e gigantesca, que infelizmente nós ainda não temos acesso na íntegra por conta das barreiras linguísticas, né? Seja do próprio russo, que apesar de um pouco mais conhecido, ainda é uma língua muito distante para nós, e das demais línguas, por exemplo, o letão, eslavas. Stuttgart, então, traz uma primeira grande formulação, é ele que põe os pingos nos is, dizendo exatamente isso, para tentar ser mais sintético. O direito é uma relação social. Na verdade, ele vai um pouquinho mais longe, dizendo o direito é um sistema de relações sociais orientado pelos interesses da classe dominante, garantido por sua força política organizada, pelo seu poder organizado. Essa é a formulação inaugural, que inclusive é uma formulação produzida no contexto do debate penal dos primeiros anos da Rússia soviética, ainda não União Soviética. Em 1921, ele apresenta essa formulação no seu texto clássico, O Papel Revolucionário do Direito do Estado, mas já é uma formulação do período anterior, né? E 3 anos depois surge, né, uma figura intelectual que já tinha trabalhado como juiz e era um pouco mais novo, popular, que é a figura do Yevgeny Bronislavovich Pashukanis, né? Mais conhecido hoje, contemporaneamente entre nós, em 1924, então nós estamos nos exatos 100 anos do seu livro clássico, Teoria Geral do Direito e Marxismo, que aprofunda esta compreensão que Stuttgart resgata de um debate metodológico de Marx, porém, digamos assim, fazendo um mergulho nessa metodologia, formulando algo a respeito do que hoje nós chamamos de teoria da forma jurídica, né? Quer dizer, o direito como relação social é uma relação social específica, que não pode se confundir com as demais relações sociais do capital, como, por exemplo, a relação social de produção, a relação econômica. E é a partir daí que vem a formulação pachucaniana, que também vai compor, né, as figuras que lideram o aparelho organizativo soviético e até por viver um pouco mais, um pouco mais apenas, mas é um pouco mais, que Stuttgart acaba sofrendo com, e aí não tem como dourar a pílula da história, com os processos, né, de Moscou entre 1936 e 1938. Então, esse é o contexto onde a gente poderia posicionar esses dois principais nomes, como nós conhecemos no debate jurídico soviético. Eles não são os únicos, o debate é muito mais amplo, mas acho que daria para pincelar algo em torno disso com essas referências, Augusto. E o professor citou, né, esses dois expoentes do debate jurídico soviético, o Stuttgart e o Pashukanis, e como é que era o debate desse direito penal nessa primeira geração soviética? Como era realizado isso? É um debate complexo, porque nós estamos, em primeiro lugar, num contexto de guerras. São muitas guerras. Veja, se a gente for ampliar o olhar do processo histórico, né, nós estamos numa ditadura, né? A ditadura, quer dizer, o regime autoritário dos tsaristas, né? Apesar da abolição formal da servidão lá
né, no início do segundo meado do século XIX, esse processo recrudesce e, não por acaso, surgem os grupos revolucionários, justamente para tentar tomar as rédeas dessa história. Se a gente pudesse ir mais longe, eu sei que eu vou abrir aqui um parênteses, mas a sugestão é sempre interessante para a gente fazer essas menções, né? A sugestão dessa tua pergunta me relembra isso. A gente pode lembrar, por exemplo, o movimento dos Narodnik, né? Que a gente chama aí de populismo russo, né? Do século XIX, que foi com quem Marx abriu sua interlocução naquele período histórico. Marx se interessa profundamente pela Rússia do século XIX, evidentemente, ele está no século XIX. Então, aquele diagnóstico que se faz, por exemplo, de Marx, de ter errado porque a Revolução não aconteceu na Inglaterra, é uma leitura parcial da obra de Marx. O prefácio à edição russa de, se não me falha a memória, 1881, do Manifesto Comunista, já apontava para a direção de que, num contexto como o russo, o processo revolucionário se daria. Em 1883, Marx morre e, por coincidência, surge o primeiro grupo, digamos assim, marxista na Rússia, Emancipação e Trabalho. A difusão dessas ideias, né, vai fazer com que esses militantes revolucionários, né, trabalhem na clandestinidade e vão ter os seus processos disruptivos muito tomados por dimensões repressivas, né? O surgimento dos soviets, né, os conselhos de operários, camponeses, soldados, lá pelo ano de 1905, vai sofrer dura repressão. É uma revolução inconclusa dos russos naquele momento, a tal ponto de o próprio Lenin dizer, olha, fizemos a nossa parte nessa história. Anos depois ele vai dizer, fizemos a nossa parte nessa história. Quem sabe novas gerações conseguirão fazer a revolução propriamente dita. A história, porém, ela é algo que não se pré-define. O próprio Lenin vai capitanear uma revolução em 1917. A Revolução de 17, a partir desse histórico, ela se vale, né, do processo de disputas do imperialismo burguês em torno da Primeira Guerra, né? E a Primeira Guerra, assim chamada mundial, favorece, né, uma ruptura interna na Rússia. Porém, ela vai ser acossada em seguida pelos interesses das classes dominantes naquele contexto e vai abrir-se uma guerra civil na Rússia. A guerra civil na Rússia instaura o comunismo de guerra e a necessidade de debater o que fazer com os traidores da Revolução. É aqui que eu queria chegar. E só um adendo, professor, também comumente, né, chamado de guerra civil, mas também é importante destacar que foi um período em que a Rússia, né, desse movimento de reação à Revolução, a Rússia ela sofreu uma invasão de 14 potências estrangeiras, né, Inglaterra, Estados Unidos, tanto que, para quem assistiu a série Peaky Blinders, aparece, acho que na segunda temporada, salvo engano, que aparece o Winston Churchill, que ele era um ministro do interior, salvo engano, e daí aparece, a gente tem uma trama ali, não sei se o professor assistiu essa série, e que mostra que o governo inglês dessa época, do pós-Primeira Guerra Mundial, estava mandando armamentos pro movimento de reação na Rússia, né, de armas, carros de combate. Então também só quis chamar a atenção para isso, que é comumente chamado, né, professor, de guerra civil, mas também foi uma invasão de potências estrangeiras ali. É uma guerra civil interna, né, entre os exércitos branco e vermelho, mas é uma constrição imperialista. Tanto é que eu citava lá o caso do Stutka, o Stutka se torna o Lenin letão, e os bolcheviques decidem entregar esse anel à Letônia para não perder os dedos. O Lenin letão vive alguns meses revolucionários na Letônia e retorna para Moscou, justamente porque não foi possível manter o governo revolucionário de Riga, né, capital da Letônia. Então nós estamos num contexto de guerra e o direito penal está sendo formulado neste contexto, né? É por isso que, inclusive, na comissão que vai debater, né, o Código Penal russo, vai se formular uma definição sobre direito.
para tentar entender o que fazer com essa questão no período de guerra. Essa guerra interna, mais acossada pelas potências imperialistas, vamos dizer assim, que vai ser uma espécie de gestação para o que virá depois, na assim chamada Segunda Guerra, né? Então é importante localizar nesse espaço a problemática criminal, digamos assim, do contexto russo, né? A formulação de Stuttgart, essa que aparece já com maior desenvolvimento em 1921, ela está se valendo da experiência desde 17 da extinção do sistema jurídico formal. Quer dizer, o Stuttgart redige, né, o decreto, os primeiros decretos, inclusive o famoso decreto número 1, que abole os tribunais, os prazos e a prática da advocacia, e instaura a justiça popular, né? E os juízes populares vão atuar com o assim chamado, Augusto, princípio da consciência revolucionária. Então, o direito aparece numa primeira versão com este contorno de uma espécie de justiça, um pensamento de justiça revolucionária, uma concepção de justiça revolucionária, que vai ser aplicada, e isso acontece em vários processos revolucionários, né, a partir de uma justiça popular. Então, a questão criminal vai estar tomada por essas perspectivas, né? E vai ser um motivo de grande preocupação, em face dessas investidas contra-revolucionárias, né? Contra-insurgentes, nós poderíamos dizer hoje. Porém, o negócio, a coisa toda se desenvolve. Vai ser criado lá, inclusive com a preeminência de Nikolai Krylenko, né, o projeto de Código Penal, o próprio Stuttgart atua depois do Pachucanes, e eles começam a formular esse seu dimensionamento muito pensando o modo como, sob o capitalismo, age o direito penal, de forma tal a compreender que se trata, né, do terror de Estado, propriamente dito. E aí vão buscar fazer um movimento de substituição da ideia da pena, tal como conhecida, ainda que influenciada pelas vertentes explicativas de então, né? Por exemplo, o Pachucanes vai defender que a norma jurídica é uma coisa e a norma técnica é outra, e a norma técnica poderia ser informada em seu conteúdo pela ciência, e a ciência médica poderia, vamos dizer assim, fundamentar a própria lógica de trabalho do infrator, o que vai levar a uma espécie de medicalização do direito penal na sua formulação, o que vai ser depois objeto de muitas críticas das vertentes futuras, né, da própria crítica marxista ao direito, em especial do abolicionismo penal. Mas essas coisas estão atuando e isso está em jogo. Há depois um recrudescimento da história toda, talvez não seja o caso de aprofundar, mas a morte de Lenin em 1924, a disputa intestina pela condução, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a estabilização do comando de Stalin, independentemente da avaliação que nós façamos da figura de Stalin, leva ao apogeu, principalmente nos anos 30, a figura do procurador-geral Andrei Vyshinsky, que acaba sendo um retorno ao positivismo jurídico com conteúdo de esquerda, né, com conteúdo de classe, digamos assim. E aí é uma retomada da lógica penal anterior, porém com esse conteúdo. Quer dizer, então se desgarra da compreensão do direito como forma ou relação social e se retorna ao problema normativo, e aí o problema normativo
faz com que se desencadeie um novo período que, inclusive, coloca sob proibição, sob interdição, a produção dessa primeira geração, que só vai ser, de juristas soviéticos, né, revolucionários, que só vai ser reabilitada, por motivos óbvios, nos anos 50. Vai haver uma redescoberta dos juristas críticos europeus a partir do final da década de 50, começa na Itália, vai para a França, e as primeiras traduções para as línguas ibéricas vai se dar no final dos anos 60 e início dos anos 70, as primeiras edições brasileiras dos anos 80, e nós vamos ter uma redescoberta disso aqui nos anos de 2010, né? Em especial a partir de 2017, quando saem duas traduções do Pachucanes, e agora a tradução do Stuttgart, no ano passado. E o professor citou, nos anos 80, né, começaram a chegar aqui no Brasil as traduções do Pachucanes. Coincidência ou não, na década de 70 aqui no Brasil começaram a surgir, né, justamente essas discussões da criminologia radical, da criminologia crítica, né, com essa forte influência, né, até pelas obras, né, do professor Juarez Cirino, né, ali no final dos anos 70, o professor Juarez também, que fez ali a tradução dessas obras. Acredito que possa ter uma correlação também, né, acho que não é uma mera coincidência que logo em seguida começaram a traduzir o Pachucanes, penso. Não, definitivamente não é mera coincidência, Augusto. Como eu estava dizendo, até onde a gente pode identificar, isso merece aprofundamento de pesquisa, mas até onde a gente pode identificar, a figura do italiano Umberto Cerroni é um dos que primeiro começam a divulgar na Europa Ocidental, e aí veja, um italiano, e aí vai ter toda o histórico, né, do que a gente chama hoje de eurocomunismo, vai resgatar essas obras, porque elas começam a ser redisponibilizadas na própria União Soviética, né, pós 56, mais ou menos. E as traduções começam a se difundir Europa afora. Salvo o caso da espionagem americana, de traduções parciais para o inglês, é do italiano que vem a maior parte dessas traduções. Como se instaura na América Latina um conjunto de ditaduras, né, nós vamos viver a diáspora dos nossos intelectuais, e eles vão circular, né, pela América Latina e pela própria Europa. Em lugares da América Latina onde havia mais fácil acesso, isso se torna conhecido, né? O caso do México, por exemplo, né? Os exilados, né? A gente vai ter a confluência dos exilados latino-americanos no México e os exilados anteriores da Guerra Civil Espanhola, da assim chamada Guerra Civil Espanhola. Por exemplo, no caso mexicano, nós vamos ter o Adolfo Sánchez Vázquez fazendo o prefácio do texto do Pachucanes, né? No caso espanhol e italiano, nós também temos, ao mesmo tempo, os movimentos de juristas críticos, né? No caso italiano, muito específico, a tentativa que demora no tempo, demora décadas, né, para reposicionar a institucionalidade, inclusive do sistema de justiça na Itália, fortemente marcado pelo fascismo, mesmo após a queda do fascismo, e o caso espanhol, que eleva isso a potências maiores, porque o franquismo, e a gente poderia dizer, de alguma maneira, também o salazarismo em Portugal, só vão cair lá nos anos 70. Então, quando e como havia, de fato, organizações socialistas ou social-democratas, em outro sentido do termo na época, né, buscando reposicionar e fazer a crítica à institucionalidade burguesa desses países na Europa de então, a retomada da literatura marxista soviética da geração revolucionária veio a calhar, e isso passa a ser difundido, né? Então, os nossos intelectuais vão ter acesso a essas obras, porque é isso. Entre 69 e 72 vão ser feitas as traduções para o português e o espanhol de Stuttgart e Pachucanes. Então, os nossos intelectuais vão ter acesso a essas obras.
né, em espanhol e em português. Evidentemente que também em italiano, em francês, em inglês e em alemão. No caso, por exemplo, do Juarez Cirino dos Santos, que foi meu colega aqui de universidade, hoje professor aposentado. Porém, o Brasil só sai da ditadura em 85, né? E as traduções vão vir por intermédio daquilo que a gente veio a conhecer como as bases do que vai fazer se ressaltar o movimento do direito alternativo, que tinha uma editora, vamos dizer assim, por excelência, que é a editora acadêmica. E a editora acadêmica traduz tanto Stuttgart quanto o Pachucanes em 1988. O Pachucanes vai ter uma segunda tradução já em 89. E hoje a gente pode dizer, Augusto, que são 5 traduções do Pachucanes para o português, 2 diretamente do russo, só que essas são de 2017. Né? Então nós temos a tradução portuguesa, da editora Centelha, a tradução da acadêmica de 88 e a tradução da Renovar de 89. E é isso, esses nossos juristas críticos vão beber desse acesso. Claro, aqui para finalizar, com uma ressalva, o movimento da criminologia crítica, ele anda em paralelo com grande autonomia, né? E nós vamos ter lá toda a contribuição dos americanos e dos ingleses, assim como dos italianos. Isso chega no Brasil de alguma maneira. É importante lembrar que, por outro lado, o nosso primeiro grande jurista crítico, assim apresentado, era um criminalista de formação, que é o Roberto Lira Filho, que em 1970 escreve a sua Criminologia Dialética e depois segue o caminho mais filosófico, mas ele tinha essa abordagem anterior, e isso vai gerar os debates, inclusive brasileiros, né? Inclusive as discussões e as polêmicas entre essas personagens aqui citadas. Veja, e aí eu faço a ressalva finalíssima. Eu não sou um pesquisador da área penal, criminal, audiência, né? Porém, é inevitável a gente não fazer deferência, né, ou mesmo uma referência a essa produção teórica e compreender como ela se conecta com a influência, por exemplo, do debate jurídico soviético resgatado a partir dos anos 50 e 60. E o professor citou, né, não ser um pesquisador da área penal propriamente dita, mas é como o professor Akhenaton Tokzek Souza, que é um participante frequente aqui no nosso programa, ele que é um advogado criminalista, mas a área de pesquisa dele é sociologia, né? Ele está muito mais com um professor de sociologia do que de direito. Pois a gente estava conversando como no direito penal é importante ter essa questão de correlação de disciplinas, né? Para justamente entender, né, tanto o fenômeno criminal ou o fenômeno da criminalização. E até, novamente, né, o que motivou também o convite que eu fiz ao professor é justamente para a gente estudar a raiz, né, desse viés marxista do direito, que vai ter aí uma forte influência, e tem, né, uma forte influência na criminologia radical e crítica, apesar das demais escolas, né, de criminologia crítica, mas em especial aqui no Brasil, né, como citei o próprio professor Juarez. O professor Ricardo também citou as edições, né, do livro do Pachucanes, né, do Teoria Geral do Direito e Marxismo. Eu mesmo tenho uma edição da editora Boitempo, acho que, salvo engano, é uma edição de 2020 para cá, não confirmei a data. Essa que é de 17. Essas duas, tanto a da Boitempo, Augusto, quanto a da Sunderman, são as traduções de 2000, sai no mesmo ano, e as duas são feitas diretamente do russo. Diretamente do russo. Então, professor, e eu gostaria de conversar contigo a respeito do último capítulo dessa obra, né, pela minha edição aqui da Boitempo, que é o direito e violação do direito, em que o Pachucanes ele acaba ali fazendo uma abordagem penal do direito, né? Se o professor também puder discorrer a respeito. Sim. Veja, de fato, desses textos clássicos, aquele que parece fazer ressaltar a questão penal, ainda que esse não seja um penal entre aspas, Augusto,
é o Pachucanes. A grande contribuição, por exemplo, do texto de 21 do Stuttgart é pensar o problema do Estado. A primeira contribuição para o âmbito penal. Porque daí você tem a força organizada da classe, defendendo os interesses da classe dominante, e o direito penal conforma-se dessa maneira. O caso do Pachucanes modifica o panorama, 3 anos depois, né, no livro que é de 1924, porque ele faz a formulação da especificidade do direito, né? Quer dizer, não é só uma relação social jurídica, quer dizer, uma relação social específica. Essa especificidade garante a circulação mercantil e um desdobramento natural dessa relação é percebê-la autonomizadamente ao âmbito das próprias relações sociais de circulação, que eu prefiro hoje, inclusive, dizer relações de produção e circulação mercantil. Então, o fio da meada, o raciocínio é o seguinte, veja, direito não é norma, é uma relação. Marx. É uma relação social que garante os interesses da burguesia. Stuttgart. É uma relação social específica ao mundo do capital que garante a circulação mercantil. Pachucanes. Esse fio do raciocínio vai ter no capítulo 7 do Teoria Geral do Direito e Marxismo uma espécie de grande conclusão, que é a seguinte: especifica-se a explicação do que é o direito, mas também percebe-se a sua autonomização como fenômeno da realidade. Essa autonomização é a seguinte: ora, se o direito é uma relação social específica que garante a circulação mercantil, ele, no âmbito do sistema institucional de justiça, autonomiza-se da própria realidade econômica imediata. E a sua conformação anterior vai atuar na relação entre apenado e Estado. A lógica permanece, porém sai o contexto imediato da troca mercantil. E é por isso que vai haver a formulação, inclusive de boa parte da criminologia marxista, né, do problema da troca da liberdade, né, e do tempo pela verdade, enfim. O capítulo, porém, 7 do Pachucanes na Teoria Geral do Direito e Marxismo, que é o último capítulo, como você perguntou, eu falava no início, entre aspas, penal. Porque, apesar de, veja, na editora Sunderman, a tradução do título desse capítulo ficou Direito e Delito. Na tradução clássica, que a da Boitempo, inclusive, faz permanecer, e me parece a mais condizente com o nosso debate, é direito e violação do direito. Perceba que violação do direito não é necessariamente direito penal. Violação do direito é violação de qualquer realidade onde atue o direito. Concorda comigo? Violação do direito não é apenas a violação do direito no âmbito penal. Tanto que podemos falar, professor, desculpa a intervenção, no aspecto até de ilícito no sentido civil, né, do ilícito, né, não só no ilícito penal. Exato. Eu tive a oportunidade de co-orientar, tanto no mestrado como no doutorado, uma pesquisa feita por, hoje, um professor meu amigo, né, que é o Guilherme Oshimura, e ele escreveu, esse aqui é o livro da tese de doutorado, que ela trabalha o problema da violação do direito a partir do rompimento da barragem de Fundão. Gesteira, o direito e o capital. O rompimento da barragem de Fundão, a luta popular pelo reassentamento coletivo e a moderna alquimia minero-mercantil. Só que na pesquisa de mestrado dele, ele trabalha exatamente o problema da violação do direito. Né? E fazendo um contraste com as teorias de análise econômica do direito.
E as teorias da análise econômica do direito colocam no âmbito do direito a possibilidade da própria violação deste. Colocam no cálculo econômico a violação. E é uma violação cível, entre aspas, também podemos colocar assim, né? Ela pode estar em qualquer dos assim chamados âmbitos disciplinares do direito. A disciplinarização do direito, Augusto, é, em algum sentido, uma arbitrariedade da nossa análise. Por exemplo, a distinção público-privado. Esta é uma discussão clássica do marxismo para o direito. A distinção público-privado guarda consigo certa arbitrariedade. É óbvio que a gente faz uso dela na medida da importância, do peso e do tamanho do Estado e, portanto, das questões publicizadas. Agora, na prática do que acontece do ponto de vista do direito, essa é uma distinção frágil. Isso não quer dizer com isso que a gente deva fragilizar o discurso do público em face do privado. Porém, uma coisa é a análise da realidade, outra coisa é o discurso que a gente faz sobre ela, né? Então, nesse sentido, a violação do direito tem âmbitos os mais variados. Agora, é óbvio que a própria ênfase que o Pachucanes dá lá no texto de 24, no capítulo 7 da Teoria Geral do Direito e Marxismo, acaba indo para o problema das penas, né? Só que com esse pressuposto, é um movimento de autonomização. A violação do direito, por cingir-se de uma aproximação ao sistema burocrático de justiça, leva a uma autonomização da relação jurídica. Esse é o ponto. Autonomização da relação jurídica esta que vai fazer com que se dê uma relação de tipo análogo ao contratual entre quem acessa o sistema de justiça, ou quem é apenado, e o próprio representante do Estado, por exemplo, em última instância, o próprio juiz, né? Então, essa é a lógica, esse é o movimento que se dá. Porém, é bastante complexo, porque o marxismo trabalha com a totalidade e a disciplinarização por exemplo, das ciências e da ciência jurídica em especial, não dá conta da própria realidade. Vou te dar um exemplo aqui com relação ao que eu quero comentar que tem a ver com esse assunto. O Pachucanes escreveu um artigo sobre um verbete numa enciclopédia sobre direito internacional. Olha a frase que ele usa para contextualizar o problema do direito internacional. Então, aparentemente, eu estou saindo, né, do nosso debate. Ele diz exatamente com essas letras. Aqui é uma tradução minha do inglês, né? É um texto que eu acessei em inglês. Toda troca é a continuação de um conflito armado e o prelúdio para o próximo. Veja, o direito internacional é o direito que garante a circulação entre nações, circulação mercantil. Porém, toda troca é uma guerra, potencialmente. Portanto, nós estamos aqui nessas zonas cinzentas, né, da realidade jurídica, seja como dimensão mercantil, dimensão penal, dimensão internacional. É evidente que o texto, propriamente dito, né, do capítulo 7, leva o Pachucanes para essa intenção específica de falar sobre o direito penal, mas o que eu queria, né, vamos dizer assim, nessa introdução ao debate, dizer é que não se resume ao direito penal. Agora, quanto ao direito penal propriamente dito, né, ele comenta, sem muitas papas nas línguas, né, de que é a forma mais brutal de atingir os indivíduos, né? E, nesse sentido, a frase clássica que ele utiliza é exatamente aquela segundo a qual o direito penal, além de ser esse processo de autonomização no âmbito institucional, né, do sistema de justiça burguês, ele ainda é, né, uma arma, como fica na tradução aqui da Boitempo, que eu copio agora, né, uma arma imediata de luta de classes. Ele é o terrorismo de Estado aplicado, porque ele está se voltando em especial àqueles que infringem a perspectiva da lógica da circulação mercantil. E qual é a lógica da circulação mercantil? Garantir a liberdade e a igualdade dos sujeitos de direito que intercambiam.
Veja, uma liberdade e igualdade para a circulação mercantil, que é exatamente o teor da crítica, não totalmente desenvolvida, mas é o teor da crítica que Marx faz em seu texto sobre a questão judaica, né? Falando sobre os direitos do homem e do cidadão. É a liberdade para ter uma propriedade e a igualdade de ser proprietário em face dos demais. Como sabemos, porém, não se trata de uma igualdade e de uma liberdade de todos terem a propriedade dos meios de produção. Porém, há alguma propriedade, como, por exemplo, a da mercadoria, força de trabalho, né? Esta é a única propriedade do trabalhador, do proletário, né? Da classe operária, do ponto de vista de sua detenção. Na medida em que tenta, é compelida a acessar coisas desrespeitando a lógica da contratualização e, portanto, da liberdade, igualdade da circulação mercantil, vai sofrer o terrorismo de classe e, portanto, vai nos colocar diante dessa encruzilhada, que é de uma certa moralidade burguesa, que também toma as vestes do próprio problema do direito penal. É bom lembrar que os capítulos anteriores do Pachucanes, né, o 4 e o 5, o 5 e o 6, em especial o 6, é sobre a relação entre direito e moral. E moral também vai ser uma forma social burguesa. Moral, direito e economia, portanto, como produções desse mundo, tal como nós o conhecemos, o mundo burguês. A sua cosmovisão se traduz por estas formas sociais, digamos assim. Uma situação também interessante, professor, nesse estudo do Pachucanes é a expressão, né, que o direito penal é a violência organizada de classe, e daí também a gente pode pensar esse modelo penal tanto mesmo na formação dos estados nacionais, né, com esse modelo liberal, burguês, e até a mudança no modo de punição, né, que tinha naquele período medieval, feudal, daquelas penas literalmente corporais e cruéis, né, que é retratado ali tanto principalmente na obra do Michel Foucault. Mas a gente percebe que nessa mudança do poder político daquela classe aristocrática feudal para uma classe liberal burguesa, até nesse modo de punição em que a punição ela se torna no aprisionamento, que é uma restrição desse tempo em abstrato, né, do indivíduo, também com essa finalidade de, digamos, treiná-lo para esse novo modo de produção que surgia, né, digamos, treiná-lo para a fábrica, né, como abordado ali também no Cárcere Fábrica, do Máximo Pavarini e do Dario Melozzi. Então é curioso a gente ver toda essa questão, né, desse processo de criminalização também de populações indesejadas, dessa massa trabalhadora que estava ocupando ali cidades e precisaria dessa violência organizada de Estado para, de certa forma, disciplinar essa massa e também exercer essa violência organizada de classe. Sim, eu inclusive trabalho essa problemática compreendendo-a como um paralelo da explicação histórica do desenvolvimento da teoria do valor de Marx, né? A grande questão é a seguinte: o pressuposto do debate da teoria do valor no Marx, para fins dessa discussão aqui, é compreender como se dá o processo de subsunção do trabalho ao capital. Tá? Num primeiro momento, a violência é aberta, é o que a gente vai chamar de acumulação originária, ou, se preferirem, a acumulação primitiva do capital. Eu prefiro originária, acho que o primitivo tem um peso na nossa língua que a gente pode se desvencilhar dele. Essa acumulação originária é a violência aberta. Por exemplo, no caso das Américas, da América Latina em especial, é o colonialismo, é a pilhagem, é a conquista territorial, a violência, né, com relação às populações originárias, a instauração de um regime baseado na violência pura. Na Europa é o processo dos cercamentos, enfim, é toda a construção da lógica proprietária no sentido moderno, criação do Estado Nacional, as guerras, a repressão, e aí esse movimento de disciplinarização da
dos setores que vão formar as futuras classes operárias. Que passa, aí, então, da acumulação originária, essa violência aberta, para um processo de subsunção formal do trabalho ao capital. Né? Disponibilizadas esses vastos contingentes populacionais para o trabalho que enriquecerá a burguesia, elas precisam ser obrigadas a trabalhar. E aí nós estamos diante do fenômeno da subsunção formal. A subsunção formal é obrigar via Estado, lei e o direito no sentido normativo. Né? As leis sanguinárias, as leis contra a vadiagem na história europeia, né? A escravidão, de alguma maneira, na história das Américas. E isso vai ser sucedido por um processo histórico onde a subsunção, em que a subsunção formal vai deixando espaço para uma subsunção real. As pessoas não precisam mais ser obrigadas a trabalhar, porque elas não sabem fazer outra coisa. Antes elas poderiam, sei lá, subsistir sendo camponesas, artesãs, não se valendo, né, dos meios que só o capital oferece. A partir de um determinado momento, nós não sabemos ter outro meio de subsistência senão o de vender a nossa força de trabalho. Qualquer um de nós, em qualquer dos níveis em que estivermos. Nós não sabemos cortar o nosso cabelo. Muito menos fazer a nossa roupa, construir as nossas casas, produzir os nossos transportes, enfim, nada, absolutamente. Na nossa comida a gente não planta, a gente não sabe fazer mais nada senão mediado pela lógica da mercadorização ou mercantilização da vida. Isso significa a subsunção real. Em paralelo a esse processo, né, de acumulação originária, subsunção formal, subsunção real, que é o que vai traduzir isso do ponto de vista da teoria do valor, né, na própria passagem da manufatura para a grande indústria, cooperação simples, manufatura e grande indústria, né, os capítulos ali, 11, 12, 13 do livro 1 do Capital, nós vamos ter o processo de disciplinarização da classe trabalhadora via a construção da ideia de crime, né? E, portanto, lá você citou o Melossi Pavarini, mas o Ruschke-Schreimer, né? Já também adiantando esse argumento lá no contexto, inclusive, da Escola de Frankfurt, nós vamos ter esse desenvolvimento, né? De uma espécie de processo de produção da classe trabalhadora e da produção do exército industrial de reserva, que se traduz no direito como a produção do direito e a da violação do direito. Quer dizer, a ideia de direito contém dentro de si tanto o direito mesmo, quanto a própria violação do direito. Esse é o argumento, né? Por isso que, sim, Pachucanes, no capítulo 7, voltando a ele aqui, né? Vai dizer que o direito é a arma de luta, é o terror de Estado, é um instrumento da burguesia para a repressão. Porém, é também a lógica de fundo é essa da garantia da circulação mercantil. Portanto, a violação do direito é uma parte do direito. Vamos dizer assim, deve ser colocado no cálculo, para usar a imagem dos AEDs, né, dos que fazem análise econômica do direito. É bastante interessante fazer essa discussão, colocando nos paralelos, né, paralelo sociológico, econômico, jurídico penal aqui, para fins da discussão. O professor fez ali uma citação à política do cercamento, né, que ocorreu ali na Europa, né, nesse período, né, inicial, né, do capitalismo, e é interessante que naquele filme, O Jovem Marx, na abertura do filme eles retratam isso, né, porque havia, né, na Idade Média, tinha ali os chamados campos comunais, né, em que os camponeses ali faziam a extração de madeira, caçavam, enfim, não tinha essa lógica, né, desse trabalho alienado que tem hoje no atual modo de produção. Mas é abordado também, né, como o professor citou, nessa política de cercamento, justamente tendo a criação desse Estado burguês, do Estado, digamos, colocar, olha, essa aqui é uma propriedade do Estado, faz essa política de cercamento, esses camponeses ficam, digamos, privados de poder
trabalhar nesses campos comunais, né, para sobreviver, e são obrigados a ir para as cidades para justamente servir como um exército industrial de reserva. Mas o professor também citou essa questão eurocentrista, né? Porque todo esse estudo Marx, é claro, retratando ali o capitalismo do século XIX, né, em especial ali da Inglaterra, mas o professor também citou a América Latina, né? Que temos ali essa origem colonial, e é importante termos essa visão do que é o direito na América Latina e essas teorias críticas do direito na América Latina. Também, se o professor puder discorrer. Sim, mas ainda sobre o que você acabou de dizer, como imagem geral, é exatamente isso, né? Os cercamentos vão estar representados lá no filme como essa impossibilidade de você acessar os campos livres. Porém, é o que eu dizia antes também, só para conectar, né? É uma referência explícita do diretor haitiano, francês, né? Que faz o filme, aos textos sobre a crítica que o Marx realiza ao debate da dieta renana, lá sobre a lei do furto de madeira. E, mais do que isso, Augusto, é uma referência que a gente costuma posicionar no imaginário da história europeia, porém, é uma referência explícita do próprio Marx no capítulo 24 do livro 1 do Capital, que é o capítulo sobre a acumulação primitiva do capital, como está na tradução brasileira. É uma referência explícita do próprio Marx nesse capítulo à colonização da América Latina. Quer dizer, são as duas pilastras da acumulação originária do capital. Os cercamentos na Europa, para colocar em uma expressão, né? E a colonização das Américas. E isto faz com que a gente possa, portanto, ter uma leitura latino-americanizada do Marx e do marxismo. Há todo um esforço, né, contemporâneo, de pelo menos 2, 3 décadas, de realizar essa releitura, né? Textos como, por exemplo, do Kevin Anderson, né? Marx nas margens, ou dos latino-americanos mais diversos, lembro do argentino Néstor Cohen, Marx em seu terceiro mundo, fazem esse processo de interpretação do Marx e do marxismo a partir da América Latina, porque ele compõe o quadro geral do desenvolvimento do sistema mundial capitalista. E com isto em vista é que a gente pode também dar o passo subsequente para pensar o seguinte: a contribuição dos juristas soviéticos da primeira geração revolucionária é uma contribuição que, sem dúvida nenhuma, parte do horizonte de histórias ou do horizonte histórico europeu, porém de uma Europa periférica. O caso russo está longe de ser o caso de um desenvolvimento típico do capitalismo até hoje, e tanto mais no início do século XX. A tal ponto de hoje haver já pesquisadores do contexto russo que vão falar de um capitalismo periférico. Um pouco, vamos dizer assim, não necessariamente como referência direta, mas a gente poderia colocar em paralelo aos debates que a gente faz sobre o capitalismo dependente na América Latina, né? Isso significa dizer, então, que há uma possibilidade de conexão entre esses debates, para além da análise geral, da totalidade do capital, mas também da percepção que a totalidade é conformada por partes. E a lógica da relação centro e periferia faz parte do capitalismo. Aqui eu vou partir, por exemplo, para esse tipo de interpretação, do Henrique Dussel. Henrique Dussel, um filósofo argentino, radicado no México por conta de um atentado à bomba que sofre em sua casa nos anos 70, e vai desenvolver, no contexto já mexicano, uma pesquisa onde ele acaba aderindo a uma leitura marxista. Antes, apenas um filósofo de extração crítica, que faz parte lá do debate da teologia e filosofia da libertação, depois estudioso dos manuscritos de Marx. Ele escreve uma trilogia sobre os manuscritos de Marx,
que são os textos, a produção teórica de Marx, que é sobre os Grundrisse, depois Hacia um Marx desconhecido, não há tradução para o português, e termina com El último Marx e la liberación latino-americana. É, no fundo, uma interpretação dos Grundrisse e do que o Dussel chama de as 4 redações do Capital, até chegar na edição final, né, lançada em vida por Marx em 67, com segunda edição alemã, com a tradução francesa e a tradução para o russo. Bom, na interpretação do Dussel, ele diz, olha, a relação capital-trabalho é uma relação centro-periferia. O capital é o centro, o trabalho é a periferia. O centro acumula, a periferia múltipla se submete. E isso se geopolitiza. Nós vamos ter uma relação centro-periférica do ponto de vista das relações internacionais. Aliás, você sabe, né, Augusto? O Capital é uma parte do projeto teórico do Marx, né, o livro O Capital. O Capital viria seguido do debate sobre o trabalho, a renda da terra, o Estado, as relações internacionais e o mercado mundial, né? É 1/6 do projeto maior que se subdivide. Bom, o Capital tem pelo menos 4 volumes, né? A partir da organização feita por Engels e depois por Kautsky. Então é um projeto teórico gigantesco que nós temos o dever de retomar e atualizá-lo, porque também, né, estamos há 200 anos do período em que viveu Marx na Europa. Né? Então nós temos que atualizá-lo para os nossos contextos, para o nosso período. Portanto, fiz toda essa volta aqui para chegar à compreensão de que a gente também precisa ter um olhar cuidadoso para a experiência de crítica jurídica na América Latina. E é um debate tão vasto, Augusto, que, de fato, eu inclusive, nas minhas pesquisas, costumo dizer, existe o debate paradigmático, que é o debate mexicano, existe o debate, vamos dizer assim, mais difundido ou mais massivo, que é o caso brasileiro, porque o caso brasileiro tem uma especificidade consigo, que é o fato de nós termos mais faculdades e estudantes de direito que o mundo inteiro junto, pelo menos era até muito recentemente. Agora nós estamos vivendo uma crise no ensino jurídico do ponto de vista da sua lógica mercantil mais direta, né? Mas até recentemente isso era uma verdade absoluta. E temos por todo o continente várias experiências que são tão relevantes quanto. É o caso argentino, é o caso colombiano, é o caso chileno, mas também o caso dos processos revolucionários, cada processo revolucionário mais ou menos radical, mas o caso cubano, o caso nicaragüense, e por que não falar do caso venezuelano. Então nós vamos ter assim, uma multiplicidade de contribuições. Eu tenho uma pesquisa específica sobre o caso brasileiro. As teorias críticas do direito no Brasil florescem nos anos 70, porém possuem antecedentes, né? Em especial nos anos 50, sendo precedidas ainda, por sua vez, né, pelos advogados que participam das lutas sociais. De algum modo a gente pode encontrar em Luiz Gama ou em Esperança Garcia, né, no período escravocrata, essas figuras, mas o Partido Comunista em 1922, esse período de repressão, até chegarmos nas primeiras leituras que vão ser feitas dos juristas soviéticos, por nomes tradicionais do direito brasileiro, como são os casos dos civilistas Orlando Gomes e José Rodrigues Vieira Neto, né? A ditadura meio que interrompe a possibilidade de continuar essa discussão e ela ressurge num debate próprio, né? Que é justamente uma espécie de insurgência ou contraposição intelectual à ditadura. É o caso do Roberto Lira Filho, tem uma trajetória de vida muito própria, que vai levar a esse posicionamento mais firme. É o caso do Luiz Alberto Vará, que é um exilado argentino no interior do Rio Grande do Sul, e depois
né? Circula Brasil afora, e é o caso daquilo que vai gerar todo o movimento de direito alternativo no Brasil. O caso mexicano é esse que vai receber os exilados, né? O caso argentino é um caso que vai trabalhar muito com a lógica semiótica, o debate da linguagem e da literatura, mas também vai ser interrompido pela ditadura. E eu diria, para não ficar citando um por um, que o caso chileno é um caso interessantíssimo para se conhecer, porque no período do governo Allende, né, e um pouco antes, o Chile era o lugar dos exilados. E essa crítica jurídica que está pipocando pelo mundo, pipoca também lá. E para você ter uma ideia, Augusto, 2 assessores, um assessor direto e um outro que faz parte do governo Allende, vão ser advogados. É o caso de Juan Garcés, que era assessor direto de Allende, e Vieira Galo, que foi o vice-ministro da Justiça, jovens advogados. Eles, com um exilado brasileiro, Darcy Ribeiro, vão formular a ideia de fazer os seminários sobre direito e socialismo no Chile. Por quê? Porque a experiência chilena é a experiência da transição democrática ao socialismo. Era assim como eles viam no seu momento histórico. E eles pensavam, bom, ganhamos a eleição, vamos institucionalizar o socialismo, seremos a vanguarda de um novo movimento histórico. Isto foi comprado por parte da intelectualidade europeia, em especial os italianos. E aí, não por acaso, aquele que eu disse que era o tradutor dos juristas soviéticos na Europa, em especial na Itália, vem para esses debates, Umberto Cerrone. Então, entre 71 e 73, nós vamos conhecer essa experiência. Mas no meio dessas experiências vão estar as várias vertentes da militância exilada, por exemplo, os brasileiros todos lá. Né? Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, vão estar os peruanos, Aníbal Quijano, vão estar os próprios chilenos, o caso de Franz Hinckelmann, um alemão que se radica no Chile então, enfim, vai surgir uma teoria crítica do direito no Chile, que vai ter um grande nome, que é o Eduardo Novoa Monreal, que não era marxista, mas que escreveu o clássico livro O Direito como Obstáculo à Transformação Social. Esse é um processo que se interrompe em 1973, e aí nós vamos ver novos movimentos da América Latina afora. Eu diria que o caso mexicano nos anos 80 vai ser o mais difundido, e depois o caso brasileiro. Né? Quer dizer, só nesse pequeno panorama, veja o mundo de coisas que a gente tem por pesquisar e conhecer. Né? Conhecer os casos, claro, brasileiro, que já não conhecemos muito bem, mexicano e chileno já é uma tarefa histórica. Se a gente agrega os casos argentino e colombiano, que são muito importantes, e além deles, os casos revolucionários de Cuba, Nicarágua e, por exemplo, Venezuela, para não falar do novo constitucionalismo na Bolívia e no Equador, nós temos um projeto de pesquisa para dezenas de investigadores e investigadoras, que convido o Augusto a conhecer e se integrar, mas a todo mundo que está ouvindo aqui esse nosso bate-papo. Professor, e durante a nossa conversa passamos, né, sobre esse direito crítico a partir do século XIX, com as próprias obras do Marx, mencionamos também esse direito soviético, né, dessa primeira geração de juristas, com Pachucanes, com o próprio Stuttgart. O professor também citou, né, esses juristas latino-americanos, mas como hoje está esse direito crítico, esse direito insurgente, até no Brasil, né, a gente pode pensar, né, como hoje está o cenário? Veja, é complexo falar sobre o hoje, porque, no fundo, a gente tem uma multiplicidade de personagens e conhece esses personagens. Eu faço a seguinte tentativa de síntese do estado da arte dessa discussão toda. Inclusive, escrevi sobre isso num texto que o pessoal, os companheiros de debate até acham graça, né, que eu chamei de o jardim suspenso entre os dois céus. Porque, a partir da ideia dos jardins suspensos, eu falo dessa renovação e reflorescimento
do campo do direito e marxismo no Brasil hoje. Então, vou me restringir ao caso brasileiro, né? Que é um reflorescimento que ele ocorre a partir de um contexto de tensões anteriores, né? Então, veja, Augusto, tudo isso que eu disse nos sinaliza para um campo de juristas críticos que não necessariamente era marxista, mas que tinha no marxismo uma das suas referências. Só que é um campo de juristas críticos que tem no marxismo uma de suas referências marcado por um grande ecletismo e que, do ponto de vista da compreensão ou da forma de definir o direito, oscila bastante e acaba tendo uma perspectiva muito generalista do que o direito seja. Então, nesse sentido, a gente percebe uma certa leitura do direito como instrumento de classe. E era isso que eu estava, no fundo, tentando costurar com a tua pergunta anterior. É instrumento de classe também, do ponto de vista da fenomenologia da coisa, de como ele apresenta-se. Mas, no entanto, a ideia de instrumento dá uma compreensão, às vezes errada, de que o direito contém em si uma lógica instrumental. Quer dizer, hoje ele está na mão da burguesia, bate no proletariado. Amanhã poderá estar na mão do proletariado e poderá bater na burguesia. Isso não é viável do ponto de vista da interpretação marxista. Porque todo instrumento adequa-se aos seus atores. E logo, o direito não é um instrumento neutro. Tá? Ele é uma relação social que está posicionada num determinado tecido social, que é o do capital. Porém, a teoria crítica do direito, tal como ela veio sendo construída até os anos 90, por exemplo, ela se valia dessa lógica, porque é uma lógica relevante, não é para ser jogada fora, porque é uma lógica de defesa de classe. Vai usar o direito para defender a classe trabalhadora, os movimentos populares. Porém, ela é deficitária na compreensão do fenômeno. Então, nesse sentido, eu costumo formular da seguinte maneira esse histórico. Nós temos uma teoria crítica do direito sob escombros, na medida em que ela não avançou na definição do direito, não compreendeu o fenômeno do direito como tal. Porém, ela tem uma prática avançada, que é a prática da assessoria jurídica popular. Que, por outro lado, os teóricos que avançam na compreensão do direito não têm. A prática, como definidora da realidade, né, ela é a que nos conduz, é o critério da verdade, não pode ser por nós colocado em segundo plano, por conta da praxis que o próprio marxismo exige. Então, nós temos esse cenário. Teorias críticas do direito que abandonam continuamente o marxismo e uma praxis jurídica muito relevante atuando positiva e negativamente, quer dizer, em defesa, mas também em pautas ativas dos movimentos populares e das organizações de classe. Porém, sempre premidos pela realidade do capital, sendo sempre, portanto, minoritárias nesse contexto. Bom, nesse cenário, ressurge o debate do direito e marxismo. E aí são três campos do ressurgimento. Tem um ressurgimento, vamos dizer assim, mais acadêmico, que é o que tem maior difusão editorial, que a gente chama de marxismo jurídico paulista, com os grupos de São Paulo e Campinas, USP, Unicamp. Não por acaso, Augusto, duas traduções do mesmo livro no mesmo ano. Boitempo traduzindo sob a organização do Alisson Mascaro e a Sunderman traduzindo sob a organização do Márcio Bilharinho Naves. São dois nomes relevantíssimos, importantes nessa história, mas estão posicionados nesse âmbito mais acadêmico, vamos dizer assim, né? Se me permite isso. Claro que tudo é muito mais complexo, mas estão mais nesse âmbito. Aquele setor que está mais na luta
e que faz assessoria jurídica popular, faz advocacia popular. Por exemplo, vou nomear na RENAP, Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, mas também poderia falar da RENAJU, Rede Nacional de Assessoria Jurídica Universitária. Poderia citar outros exemplos, né, desse campo. Ele faz um movimento valorosíssimo, né, de defesa a partir do próprio direito da classe trabalhadora e de suas organizações, dos movimentos sociais, porém não necessariamente tem uma leitura e concordância mesmo com a proposta marxista. Tá? Ela bebe no marxismo como mais uma das leituras críticas, mas o seu grande valor está na prática. Aí vai parecer meio imodesto o que eu vou falar. O terceiro campo é aquele que tenta conciliar as duas coisas, com muitas dificuldades, mas vou me colocar nesse terceiro campo, que eu chamo, e junto comigo vários companheiros, de direito insurgente. Eu fiz o esforço, né, de escrever um texto que vai nessa linha, lancei o primeiro volume, o livro Direito Insurgente para uma Crítica Marxista ao Direito, é fruto da minha pesquisa de tese, mas aqui a proposta é conectar a crítica teórica, sofisticada e elaborada que vem do marxismo com a praxis, com a prática de defesa da classe trabalhadora, dos movimentos populares, posicionados numa leitura latino-americanizada do próprio marxismo. E aí a gente considera que desenvolvemos isso no âmbito do Instituto de Pesquisa de Direitos e Movimentos Sociais, o IPDMS, em especial no GT Direito e Marxismo, mas em diálogo com os demais grupos temáticos, que é algo que eu convido também todo mundo a conhecer, e você, Augusto, também está convidado a integrar, cerrar fileiras conosco, com as dificuldades gigantescas, né, desse que é um desafio histórico de conectar aquela que a gente considera a teoria mais avançada com a prática mais avançada. Infelizmente, no balanço, o que nós temos é uma teoria avançada com uma retaguarda descoberta na praxis, e temos uma praxis avançada com dificuldades, né, com, vamos dizer assim, um certo legado das teorias críticas do direito tradicionais, que não se vale necessariamente da leitura crítica marxista. Estamos aí, no final das contas, Augusto, para apanhar dos dois lados, para ser criticado pelos teóricos e pela galera da praxis, mas tentando humildemente contribuir para ambas e nos colocando para o diálogo com ambas também. Professor Ricardo, estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu quero imensamente agradecer pela sua presença, pela sua contribuição, mais uma vez ressaltando que tivemos hoje uma conversa interdisciplinar, pois é muito importante a gente entender o direito muito além dessa perspectiva simplesmente positivista, né? Aquilo que eu falo que é um mal de alguns operadores do direito, acho que uma boa parte dos operadores do direito, de estudantes, é de ter só esse aspecto positivista do direito, né? De entender que a norma jurídica, né, ali ela dispõe tal questão, mas não procura entender quais são as relações sociais ou as relações de poder por trás disso. E o estudo puramente do direito, como o professor Akhenaton sempre cita, ele não tem esse objeto, né? A gente precisa furar essa bolha e lançar mão da filosofia, da sociologia, né, da antropologia, como o professor mesmo citou, para poder ter essa visão crítica, né, interdisciplinar. Então, muito obrigado pela participação, realmente foi um programa muito rico em conhecimento, aprendi muito, né, com essa aula magna aqui do professor, e também deixo aqui o espaço aberto, né, para suas considerações finais, também se quiser passar um recado para a audiência, fazer alguma indicação, por favor, fique à vontade. Não, eu agradeço imensamente, Augusto, inclusive esse teu esforço de, enfim, perceber, né, a questão jurídico-penal na sua multifacetada realidade, né? Isso implica, inclusive, extravasarmos as fronteiras da disciplinarização
Dizer, por outro lado, que também agradeço a paciência, porque acaba sendo aqui um léxico, um vernáculo próprio, né? E eu me valendo aqui das ideias que, enfim, informam o modo como eu leio a crítica marxista ao direito. Acabei não falando o básico, de que o direito não é norma, que a lógica da sanção, né, da norma via Estado é insuficiente, mesmo a sua dinâmica jurídica, né, de uma retroalimentação constitucional numa norma fundamental, é mais uma construção gnoseológica do que aquilo que acontece e aparece na prática, que o direito profissionalmente se vale, sim, do momento técnico-normativo, mas nós estamos analisando o fenômeno, então o direito acontece onde não necessariamente acontece a violação do direito, ele acontece em todos os momentos, no momento em que eu pago a conta da internet, da luz, ou que você, né, sei lá, adere lá a um determinado a uma determinada adesão ao streaming no qual você vai compartilhar o teu conteúdo, e convidando, para além de te agradecer, né, o diálogo e a tolerância com esse debate, digamos assim, mais que extravasa o âmbito penal, convidando todo mundo a constituir conosco esse movimento de crítica jurídica a partir do marxismo na América Latina, convidando a conhecer, então, a página do IPDMS, a conhecer a tradução do Estútica, que saiu pela editora Contracorrente, e quem estiver em Curitiba na quinta-feira que vem, não sei se vai sair a tempo o episódio, estaremos debatendo o Lenin lá na Vertov. Enfim, fico à disposição, redes sociais estão aí para isso também. Continuamos nesta tarefa de fazer a crítica implacável ao direito, sem abrir mão de uma praxis a partir também desse âmbito de atuação da vida no mundo capitalista. Muito agradecido, Augusto. Eu que agradeço, professor, mais uma vez, e essas indicações do professor, bem como as obras citadas nesse programa, vão constar na descrição desse episódio, bem como também a iniciativa, né, a praxis, né, da organização prática, né, que o professor tem, também vai constar aqui também na divulgação desse episódio, na descrição. Eu quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.